Eu espero que a família do Anderson e a família da Marielle tenha o maior conforto psicológico possível, porque a gente sabe o quanto é difícil perder pessoas importantes na sua vida dessa maneira tão brutal, assim. Me preocupa muito também o fato de que já se passou um bom tempo dessa execução e até agora o que a gente tem? Alguém foi preso? Tem algum indício que indique quem foi que fez isso, assim? Alguma prova, sabe? Prova mesmo, sabe? Pra poder ir lá prender a pessoa. Tem alguma coisa? E a gente vai ter real? Mas é nesse ponto que eu quero chegar, sabe? A morte dela vai ficar em vão, sabe? Oi, gente, eu sou Natália Romualdo. Eu sou Mara Estela Rosa e tá começando mais um Papo de Preta. Antes desse vídeo começar, quem chegou agora no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Volta aqui toda quarta e sexta-feira à noite, que é quando a gente posta vídeo novo. Curte esse aqui, compartilha, se inscreve nesse canal e passa nas nossas redes sociais pra dar aquela moral pra gente. Muitos de vocês pediram, perguntaram, mandaram mensagem sobre a morte da Marielle e sobre se a gente ia conversar sobre isso ou não, se a gente ia fazer vídeo sobre isso ou não, e cá estamos para conversar com vocês sobre a Marielle. Quando acontece algo assim com pessoas negras, o que é recorrente nesse país, pessoas negras assassinadas, pessoas negras jovens perdendo a vida, quem mais sofre somos nós, pessoas negras. Então, assim, é importante e é necessário que a gente tenha tempo de luto, tempo para chorar essa morte, tempo para entender o que está acontecendo, sabe? Então, se a gente não veio aqui no dia seguinte, no dia posterior a isso, é porque dói, sabe? E a gente precisa ter espaço para essa dor, assim. Então, é importante a gente cobrar, é importante que a gente fale, assim, mas não achem que é uma questão simplesmente de um fato que aconteceu, então tem que vir aqui. Não, e é um fato, e é uma polêmica que você tem que vir aqui falar. Não, gente, dói pensar na Marielle, dói pensar no que aconteceu. Então, assim, vir aqui gravar vídeo, vir aqui falar sobre isso, é um processo, e é um processo que nem todo mundo que é negro e tá no YouTube vai se dispor a passar, primeiro por conta dessa dor, segundo também porque a gente tem uma questão de segurança mesmo. E muitas pessoas estão em áreas, estão em momentos, estão em situações, eles e as famílias também, pessoas que produzem conteúdo aqui para a internet e as famílias dessas pessoas que não podem se expor dessa maneira. Principalmente falando da Marielle e falando das circunstâncias em que ela morreu, né? A Marielle estava saindo de um evento que falava justamente sobre mulheres negras, evento com mulheres negras, e aí ela sai desse evento, ela, o motorista e a assessora, e aí o carro deles estava, pelo que já apuraram, estava sendo seguido, parou um veículo do lado e atirou 9 vezes, e aí o motorista dela, o Anderson, veio a falecer, e ela também. Perguntaram pra gente pelo Instagram como a gente se sentiu com esse assassinato dela. Gente, não tem como falar que você fica bem. Não tem como falar que você não foi afetado por isso. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei num estado em que eu entrei em negação, sabe? No primeiro momento, assim, eu não conseguia acreditar. E aí, todo mundo falando sobre isso, e eu tava assim, gente, mas não é possível que isso aconteceu, assim, sabe? E aí, pra mim, a ficha foi cair mesmo só no dia seguinte. E aí, aqui em Juiz de Fora, teve passeata por causa desse assassinato dela e tudo. Eu queria muito ter ido, só que eu não tive força pra ir. Num primeiro momento, eu fiquei me sentindo culpada por não ter tido força pra ir. Só que agora, principalmente agora que eu já consegui processar tudo isso e tal, eu consigo ver que, assim, tá ok, eu não tenho que ser forte o tempo inteiro, ninguém tem que ser forte o tempo inteiro. A Marielle, ela era tão assim, tão inspiradora, tão cheia de vida, como que pode essa pessoa não tá aqui mais com a gente? Pra mim, parece que quanto mais os dias passam,
parece que fica pior, assim, porque depois que ela morreu, é que eu fui conhecer o trabalho dela. Então eu vi fotos, eu vi muitos vídeos dela, eu vi o quanto ela era uma mulher incrível, assim, sabe? Uma mulher realmente para se escutar, assim. A Marielle era uma mulher de 38 anos, que teve uma filha aos 19, que fez o vestibular comunitário, passou no vestibular, depois ela fez o mestrado também. Ela é uma mulher que vem da favela da Maré, sabe? E ela é uma mulher que conseguiu estar na Câmara dos Vereadores. Sim, sabe? Ela sendo preta, favelada, lésbica, mãe solteira, e ela tinha pautas justamente que contemplavam essas questões. E aí, né, no vídeo que a gente fez da ONU, inclusive, a gente falou sobre essa questão de o quanto a representatividade política é tão importante pra gente. Assistam a esse vídeo, por favor, o vídeo da ONU que a ONU Mulheres nos convidou para fazer, falando sobre a igualdade de mulheres negras, o que é preciso para que as mulheres negras alcancem a igualdade na sociedade. E aí uma das coisas que a gente pontuou foi justamente essa representação política, e a Marielle era isso. Era essa representação política da mulher negra, da pessoa que vem da favela, desse conhecimento técnico, né? Porque eu ouvi pessoas falando que o conhecimento técnico vem do mestrado dela. O conhecimento técnico vem de uma mulher que vem da favela. Vem da vida sabe? dela, né? É o conhecimento que as pessoas que estão lá não têm. Gente, quem tá na favela, quem é negro, quem, sabe, faz parte de minorias, são as pessoas que mais precisam que o poder público atue, porque ele não atua pra gente. E ela estava lá sabendo dessas dificuldades. E aí, essa mulher, essa voz política foi calada. E aí, para além da voz política, é a vida de uma mulher que foi embora, assim. Sim, é muito cruel isso, porque... Cara, já é tão difícil a gente ver pessoas negras chegando ao poder. É tão difícil a gente ver pessoas negras conseguindo alcançar um lugar de destaque. E aí, quando isso acontece, tem sempre alguém lá pra poder derrubar a gente, sabe? Pra poder calar a nossa boca e virar e falar assim, ó, esse aqui não é o seu lugar, você vai ficar quieto. Você tem o que falar, você não vai falar. Seja com 9 tiros em você, seja com 4 tiros na sua cara. Foi uma das coisas que mais me colocou pra baixo. Porque você pensa... Eu fiquei pensando assim, cara, mas você luta, você coloca a sua cara à tapa, falam pra você a sua vida toda que você tem que estudar, que você tem que ser uma pessoa honesta, que você tem que lutar pelos seus sonhos, e aí você tá dentro da militância, você vai lá, coloca a sua cara na rua, sabe? E enfrenta mesmo as pessoas que detêm o poder e que vão lá, sabe, que estão fazendo coisas erradas com a gente pra, no final de tudo, você conseguir chegar aonde? Conseguir levar 9 tiros. A questão é que a Marielle, ela não estava sozinha no que ela estava dizendo, nas coisas que ela estava pontuando, assim, mas foi ela que morreu. Então, a questão é que a nossa vida é sempre a mais frágil, sabe? E parece que ela nunca deixa de ser frágil. Então, assim, é frágil quando você está na favela, aí você sai da favela, aí você estuda, aí você se torna vereadora. Ela foi eleita com mais de 46 mil votos. A 5ª mais votada do Rio de Janeiro. E mesmo assim, gente, a vida dela continuou sendo a mais frágil. É isso que a gente tem que perceber, sabe? Então. Não é coincidência que foi a Marielle, uma mulher negra, que tenha sido assassinada e não outros do partido dela, por exemplo, sabe? É ela que não tinha escolta, é ela que não tinha carro blindado. A Marielle era uma mulher negra que não era filha de pessoas ricas, que não era um homem branco, como a maioria que a gente tem hoje na política, que não era uma pessoa que vinha de uma família que ia continuar este legado que a gente tem no Brasil, de que o vô era político, o pai era, e o filho também vai ser, e o neto, enfim. E aí, quando a gente pensa nessa renovação, a gente pensa que tem pessoas atuando para que ela não aconteça. Né? E aí o caso da Marielle foi esse o recado, assim, isso não vai acontecer. A gente não vai deixar que essa renovação aconteça, a gente não vai deixar que mulheres negras cheguem a esse espaço, a gente não vai deixar que mulheres negras pautem como vai ser a vida das pessoas, como vai ser as políticas públicas, a gente não vai deixar que isso aconteça. E isso é muito sério. Então, quando as pessoas relativizam a morte da Marielle e dizem, ah, mas tem um monte de gente morrendo, aqui isso interessa.
aqui relativizar a vida dela e dizer que não é bem assim, aqui isso interessa. Porque até onde eu sei, tá todo mundo dizendo que o Brasil tá uma merda. Até onde eu sei, ninguém tá satisfeito. Ninguém da população tá satisfeito. Então, a quem interessa dizer que não é bem assim. O mundo inteiro já entendeu. O mundo inteiro já entendeu a gravidade dessa situação, mas pessoas aqui no Brasil não, parece que não. E é engraçado, assim, porque tá todo mundo falando que tá tudo uma merda nesse país, mas ninguém tá fazendo nada. E aí, quando tem uma pessoa que tá lá fazendo e essa pessoa é brutalmente, cruelmente assassinada, executada, vem virar e vem falar que não. Não, gente, não foi por causa da cor, não, gente, tem um monte de gente morrendo aí. Nossa, tá todo mundo falando da Marielle, mas ninguém tá falando do Anderson, o motorista. Por que isso? Quanto mais eu vejo entrevistas dela, tem muita coisa aqui no YouTube, quanto mais eu vejo as coisas que ela queria fazer, a potência que ela tinha enquanto mulher, sabe? Enquanto mulher negra, enquanto mulher que veio da favela da Maré, enquanto mulher que tinha muito a acrescentar, sabe? Mais eu percebo que a Marielle tá ausente, no final das contas. Porque aí tem o grito Marielle presente, porque a vida dela não foi em vão. Mas, gente, quem quer ser Marte? De verdade, assim, quando a gente começou a falar sobre essas questões e quando eu entrei nessa questão de pautar essas coisas sobre ser mulher negra, eu não entrei pra morrer pela causa, muito pelo contrário, eu entrei pra viver. Pra melhorar eu quero viver, as coisas. Sabe? Eu quero viver, eu quero vida pras pessoas ao meu redor, sabe? Eu não quero levar 4 tiros na cara e quem tá do meu lado morrer junto, como foi o caso da Marielle e do Anderson, porque ele tava na linha de tiro e aí ele acabou assassinado também. Sabe? E aí foram 2 vidas que se foram, sabe? E a gente não pede para ser Marte. A Marielle não pediu para ser Marte. Ninguém que tá nessa luta por melhores condições de vida, pelo fim do racismo, pelo fim do genocídio da população negra, a gente quer vida, sabe? A gente quer viver e ver as pessoas ainda relativizando a morte dela ou contando mentiras sobre ela, o que aí já é assim de uma perversidade que a gente percebe. Que caminho é esse que a gente está tomando, sabe? O que mais me impressiona é como as pessoas compartilham isso sabendo que é mentira. Porque não é uma questão de, eu não sabia, eu compartilhei. Não, você sabe que aquilo é mentira, você sabe que aquilo não tem comprovação. E você escolhe compartilhar. Exatamente. Dizer que ela defendia bandido, o que ela defendia era a nossa vida, era a nossa existência enquanto pessoas. Era o fato de nós sermos, de mulheres negras serem acolhidas, era o fato de a violência ter fim, é o fato de pessoas negras na favela pararem de serem assassinadas simplesmente por serem negras e serem faveladas. É o fato de direito à creche. Direito à creche. A creche. Cara, isso é defender bandido. Assim, e a Marielle, ela tava lutando por mim, pela Maristela, por você e por todos vocês que estavam aí. Porque as melhorias pelas quais ela tava lutando não era só pra atingi-la, sabe? Não era só pra melhorar a vida dela e da família dela. Não, era pela sociedade. E aí é isso que ela ganha, né? Depois de morta, é isso que ela ganha. Cara, tem que denunciar mesmo. Quando você vê algum post ou qualquer coisa falando mal da Marielle, tem que denunciar sim. A Marielle, ela era totalmente o contrário de tudo que esses políticos convencionais aí são. E aí, assim, ao invés das pessoas ficarem do lado dela, as pessoas estão crucificando ela. Nesse caso da Marielle, é realmente um caso que nos toca diretamente, enquanto mulheres negras. O que eu percebo é enquanto militantes. Exato. E o que eu percebo é que as nossas vidas continuam frágeis, sabe? Eu fiquei muito pensando nisso, assim. O quanto a gente tenta se proteger, né? Então, por exemplo, quando eu entrei no mestrado, de alguma forma eu achei que isso seria também uma proteção no sentido de eu estou fazendo algo pelo meu progresso enquanto uma pessoa intelectual, sabe? Eu estou fazendo progresso no sentido de ter uma carreira e de ter uma vida melhor, para que pelo menos eu consiga me proteger dentro dessa luta. E no fim das contas a nossa vida é frágil, independente disso, assim. Porque uma mulher de 38 anos, que estava em pleno exercício do mandato, ela estava um pouco mais de 1 ano só como vereadora, em exercício,
ela foi assassinada. E é isso que a gente tem. Desprotegeu ela de alguma forma? O quanto a nossa vida continua frágil, independente de qualquer coisa, assim. É cara, só nisso que eu penso. sendo negro, né? Então, mulher negra. Não tem como. As vidas negras importam, só que importam pra gente. E elas outros não. E elas têm que importar enquanto elas estiverem aqui. Não espere pessoas morrerem para você dizer que se importa com elas. Então, assim, o caso da Marielle te assustou, o caso da Marielle te deixou pensando nessas questões, que a vida importa. E as mulheres negras que estão do seu lado? Você escuta elas, você as respeita, e aí? E como isso acontece com várias outras pessoas negras que estão aí ocupando cargos, estão lutando para mudar a história e a gente não conhece. E mulheres que estão do seu lado. Exatamente. E que você faz questão de silenciar. Você faz questão de achar que não é bem assim, que ela tá falando demais, que ela não sabe o que ela tá falando, sabe? Pessoas que estão ao seu redor, mulheres negras que estão ao seu redor. Nós somos silenciadas todos os dias. Tanto. E não é só pelas balas. Não. E não é só pelo assassinato. É silenciado por quem está do nosso lado e não acredita na gente. Não escuta. Não escuta. Não se importa. E a partir do momento em que você não apoia aquela pessoa, sabe? Você está silenciando ela do mesmo jeito. Você está impedindo ela de fazer um bom trabalho pela sociedade. Você está impedindo ela de se desenvolver, de ajudar, sabe? De fazer algo para tentar mudar essa droga de sociedade em que a gente vive. E você está impedindo que as mudanças que você tanto diz que quer aconteçam. Porque aí, quando tem pessoas que estão dispostas a mudar, a fazer, o que você diz é que não é bem assim. Você está sendo hipócrita. Exato. Porque se você está lutando para manter tudo como tá e dizer que não é bem assim, não, peraí, não é assim, não, essa pessoa ela é muito radical, não, essas ideias, não sei o quê. Então você está lutando para manter tudo como tá, então não reclama. Muito obrigada para quem acompanhou esse vídeo até aqui. Curta, compartilha, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para receber notificação de vídeo novo que sai toda quarta e sexta-feira à noite. Passa nas nossas redes sociais para dar aquela moral pra gente. Muito obrigada, um beijo, até a próxima. Tchau. Tchau.